Nos dias antigos, quando a sombra de Sauron se espalhava como uma noite sem fim, povos distintos se ergueram contra o mesmo inimigo. Elfos e homens, outrora divididos por orgulho e por feridas antigas, marcharam lado a lado para enfrentar o Senhor do Escuro. Essa foi a Guerra da Última Aliança, um confronto que uniu corações e espadas, e cujo eco ainda ressoa nas histórias que atravessaram eras. Das florestas imortais de Lindon até as muralhas de Gondor, os exércitos se prepararam, sabendo que cada batalha poderia ser sua última, mas também sua chance de salvar a Terra-média do domínio eterno da escuridão. Foi uma guerra de coragem e sacrifício, onde heróis foram forjados em meio às chamas e lendas nasceram do sangue derramado nos campos de batalha. Entre lanças, arcos e espadas, o destino de todos os povos estava em jogo, e a chama da esperança era a única luz capaz de resistir à sombra crescente. E antes de mergulharmos juntos nessa narrativa grandiosa, preciso lembrar algo a você. Mais de 90% das pessoas que assistem aos vídeos aqui no Narrador de Histórias ainda não são inscritas. A sua inscrição é muito importante para que possamos continuar trazendo essas epopeias imortais até você. Então inscreva-se agora, deixe o seu like e ajude essa comunidade a crescer. E quero que você comente aqui embaixo a cidade de onde está assistindo este vídeo. Será incrível ver até onde a voz da Última Aliança pode alcançar. A Guerra de Eriador. Na tapeçaria vasta e milenar da Terra-média, poucos fios se entrelaçam com a intensidade e a consequência da Guerra da Última Aliança. Um conflito não apenas de espadas e escudos, mas de destinos e da própria essência de um mundo à beira do abismo. Desenrolou-se nos últimos lumes da Segunda Era, entre os anos de 3429 e 3441, e ecoaria pelos éons, moldando cada sombra e cada raio de esperança que se seguiriam. Não foi meramente uma série de batalhas, mas a culminação fervorosa de séculos de animosidade latente, de promessas quebradas e de uma escuridão persistente que ameaçava engolir toda a luz. Uma ameaça singular, colossal, pairava sobre os povos livres. O retorno iminente e a ascensão incontestável de Sauron, o Senhor do Escuro, cujo poder e ambição haviam crescido para rivalizar com a própria memória de seu antigo mestre. Nesse panorama sombrio, forjou-se a Última Aliança, um pacto sem precedentes. Elfos de linhagem antiga e homens de reinos recém-erguidos, povos distintos por natureza e história, viram-se compelidos por uma necessidade premente a unir suas forças. Era a última grande união, um chamado derradeiro para enfrentar o mal que prometia subverter e escravizar toda a Terra-média. Este não foi um embate trivial, mas o derradeiro e grandioso esforço conjunto entre as duas raças mais proeminentes contra seu inimigo comum e mais implacável. Sobre seus ombros repousava o fardo de todo o futuro. Cada golpe, cada sacrifício naquele campo de batalha infernal não era apenas pela vitória imediata, mas pela própria liberdade das gerações vindouras. Os eventos daquela guerra monumental não apenas decidiram o destino imediato de Arda, mas gravaram as fundações para incontáveis eras futuras, tecendo o intrincado tapete de eventos que, milênios adiante, culminariam em outra guerra, igualmente decisiva, pela posse do Anel e, na definitiva, Era dos Homens. A Guerra da Última Aliança é, portanto, o ponto de inflexão, o divisor de águas que separou a esperança da subjugação, a luz da escuridão, e marcou a linha tênue sobre a qual o futuro da Terra-média penderia. Os tempos sombrios que se seguiram à derrota de Morgoth trouxeram uma falsa promessa de paz. Sauron, seu principal tenente, viu o abismo da derrota de seu mestre e, por um tempo, pareceu que o arrependimento era possível. Ele adotou uma forma bela e justa, escondendo a escuridão que ainda habitava seu coração. Perante os Valar, os poderes do mundo, ele se humilhou, mas sua penitência era apenas uma máscara. Na verdade, ele não lamentava seus crimes, mas sim a perda de seu mestre e o fracasso de seus planos. O que ele buscava não era o perdão, mas uma nova oportunidade para subjugar a Terra-média à sua própria vontade. A penitência de Sauron, contudo, não enganou a todos. Eönwë, o arauto de Manwë, o rei dos Valar,
Sabia que a corrupção de Sauron era profunda demais. Ele ordenou que Sauron retornasse a Valinor para ser julgado, mas o orgulho e o medo do servo de Morgoth eram maiores que sua suposta redenção. Incapaz de suportar a humilhação do julgamento, Sauron fugiu, escondendo-se nas vastas e inexploradas terras do leste. Lá, ele começou a forjar um novo plano para dominar o mundo, um plano mais sutil e insidioso do que a força bruta de seu antigo mestre. Ele se autodenominou Senhor da Terra e começou a corromper os corações dos homens e a reunir seus servos em segredo, preparando o terreno para a guerra que viria. A Terra-média, nesse período, viveu um breve e frágil momento de esperança. Os elfos, que haviam sofrido imensamente na Primeira Era, começaram a reconstruir suas vidas e a espalhar a civilização. Os homens, por sua vez, floresceram, mas a sombra de Sauron pairava sobre eles, silenciosa e invisível. Sua falsa penitência foi o primeiro passo de sua estratégia para enganar e conquistar. Ele não buscava mais a destruição total, mas sim o controle absoluto, a ordem que ele próprio imporia, disfarçada de benevolência e conhecimento. O palco estava montado para a Guerra da Última Aliança, um conflito que, embora fosse uma luta contra o mal, era também o resultado da cegueira e da ganância de um ser que se recusou a aceitar o perdão e escolheu, em vez disso, o caminho da traição e da dominação. O destino da Terra-média, selado pela fuga de Sauron, estaria para sempre atrelado à escuridão que ele carregava em seu coração. Seu remorso era uma fachada, um véu para ocultar a ambição insaciável que fervia em seu ser. Não a destruição caótica, mas a ordem férrea, a submissão total de todas as vontades à sua própria. Para tal fim, um plano de proporções cósmicas começou a tomar forma nas profundezas de sua mente perversa. Nos albores da Segunda Era, enquanto os reinos élficos floresciam, Sauron emergiu de seu exílio autoimposto, não com o terror de um senhor da guerra, mas sob o disfarce de um ser de luz e sabedoria. Apresentou-se como Anatar, o Senhor dos Presentes, um amigo dos elfos, mestre da arte e do conhecimento, ansioso por ajudar a embelezar e fortalecer a Terra-média. Seu alvo foi Eregion, o reino dos Noldor, onde os mais hábeis artesãos élficos, sob a liderança de Celebrimbor, neto de Fëanor, trabalhavam incansavelmente. Anatar ofereceu-lhe seus vastos saberes em metalurgia e ourivesaria, prometendo elevar suas lendárias habilidades a patamares inimagináveis. Os elfos fascinados acolheram-no. Juntos, por séculos, forjaram artefatos de beleza e poder. A culminação de seus esforços foram os Anéis de Poder, concebidos para preservar a beleza do mundo contra a inexorável passagem do tempo. 20 anéis foram criados, 9 para os homens, 7 para os anões e os 3 anéis élficos, os mais poderosos e puros, forjados por Celebrimbor sozinho, sem o toque direto de Anatar, embora guiado por seu conhecimento. Contudo, em segredo, enquanto os elfos trabalhavam em Eregion, Sauron, em meio aos fogos da Montanha da Perdição, em Mordor, realizava sua própria e terrível criação. Ele forjou o Um Anel, o grande anel de seu poder, imbuindo-o com a maior parte de sua força vital e de sua vontade de dominar. A intenção de Sauron era clara. O Um Anel seria o elo que controlaria todos os outros. Ao colocá-lo em seu dedo, ele seria capaz de ler os pensamentos dos portadores, de dobrar suas vontades e de comandar suas ações. O momento da revelação foi um choque sísmico que reverberou pelos salões de Celebrimbor e além, quando o Um Anel foi forjado em segredo nas profundezas vulcânicas de Mordor. Ao colocar o anel em seu próprio dedo, Sauron proferiu as palavras de controle que ecoaram nas mentes dos forjadores élficos, revelando seu plano nefando: dominar todos os anéis e, por meio deles, seus portadores. A compreensão fulminante do grande ferreiro Celebrimbor foi angustiante. Ele percebeu que havia sido usado, que sua arte imaculada havia sido corrompida para servir à escuridão. O pânico e a fúria se misturaram à profunda vergonha da traição. Sem hesitação e com uma urgência desesperada, os elfos de Eregion tomaram uma decisão crucial. Aqueles anéis que haviam forjado com suas próprias mãos
Os 3 anéis élficos, as mais puras e poderosas de suas criações, foram imediatamente retirados de seus dedos e escondidos. Não podiam ser usados, pois a cada uso seu poder seria subjugado ao um anel, e seus pensamentos e ações seriam controlados pelo Senhor do Escuro. Era um ato de autopreservação, uma tentativa desesperada de impedir que a malícia de Sauron se estendesse sobre os filhos mais velhos. A notícia desta rebelião élfica chegou aos ouvidos de Sauron como um trovão. Sua fúria não conheceu limites. O Senhor do Escuro, que havia investido séculos em seu plano de domínio, viu sua maior ferramenta de controle ser negada por aqueles que ele considerava meros artesãos. A desobediência de Eregion era uma afronta inaceitável à sua autoridade recém-proclamada sobre a Terra-média. Com a revelação de sua verdadeira identidade e a retirada dos 3 anéis, não havia mais necessidade de disfarces. A guerra era iminente e a vingança seu único propósito. Sauron exigiu a entrega de todos os anéis, declarando que, como Anatar, ele havia ensinado os segredos de sua forja e, portanto, eles lhe pertenciam. Mas os elfos recusaram, defendendo sua soberania e sua própria arte. A recusa selou o destino de Eregion. Este foi o início da Guerra de Eriador, um conflito brutal que se estendeu por 8 longos anos, de 1693 a 1701 da Segunda Era, um período marcado por devastação e desespero. Com um anel firmemente em seu dedo e uma horda de orques inumeráveis, trolls e homens corrompidos sob seu comando, Sauron lançou-se contra Eregion, o outrora florescente reino élfico. O coração da arte e da forja na Terra-média tornou-se o principal alvo da ira do Senhor do Escuro. Suas legiões varreram a terra como uma praga, deixando um rastro de destruição e desolação por onde passavam. As belas cidades élficas foram sitiadas. Seus defensores, embora corajosos e hábeis, foram esmagados pela força avassaladora do inimigo. O grande Celebrimbor, mestre, artífice e líder dos Gwaith e Myrdain, que ousara desafiar o poder de Sauron e forjar os anéis sem sua influência direta, foi capturado. Em um ato de crueldade indizível, foi torturado para revelar a localização dos 3 anéis élficos, mas resistiu até o fim. Ele morreu nas mãos de Sauron e seu corpo, perfurado por flechas, foi usado como um estandarte de terror para inspirar medo nos corações dos elfos restantes. Eregion sucumbiu completamente, e o que não foi destruído pelo fogo foi saqueado. A esperança élfica parecia esvair-se. No auge da desesperança, quando a aniquilação dos elfos de Eriador parecia iminente, surgiu uma luz do oeste. O poderoso reino de Númenor, até então uma força de benevolência e ordem, interveio. Um vasto exército númenoriano, liderado por Tar-Minastir, desembarcou na Terra-média, uma força inigualável em sua força e disciplina. Sua chegada alterou drasticamente o curso da guerra. As forças de Sauron, embora vastas, não puderam resistir à superioridade tática e ao poderio militar de Númenor. Os Númenóreanos empurraram as hordas de Sauron para longe de Eriador, salvando os elfos da extinção total. O Senhor do Escuro foi forçado a recuar, seus planos de dominação imediata frustrados, e sua presença expulsa temporariamente daquela região. No entanto, esta vitória foi apenas um adiamento, um breve respiro. Embora derrotado em Eriador, o poder de Sauron estava longe de ser quebrado. Ele se retirou para Mordor, onde começaria a reconstruir suas forças e planejar sua vingança, mais forte e mais sedento de poder do que nunca. A semente de um conflito ainda maior havia sido plantada. Foi neste momento de desespero abissal, quando as luzes élficas pareciam prestes a se extinguir para sempre, que surgiu uma força de magnitude sem igual. A intervenção de Númenor. A ilha-reino dos Dúnedain havia prosperado por séculos, acumulando uma sabedoria, riqueza e poder militar que superavam qualquer outro domínio na Terra-média daquela época. Seus navios eram lendários, suas armaduras cintilantes e seus exércitos, disciplinados e inabaláveis, representavam o ápice da força humana. Testemunhando a calamidade que se abatia sobre seus antigos aliados, os reis de Númenor não poderiam permanecer inertes. Com uma decisão que ecoaria por eras, uma frota imponente foi mobilizada,
carregando um exército tão vasto e bem equipado que seu avanço irradiava uma autoridade capaz de impor respeito até mesmo aos corações mais sombrios. A chegada das forças númenóreanas foi um divisor de águas no conflito. O clangor de suas armas e o brilho de suas armaduras anunciaram uma nova fase. O exército de Sauron, acostumado a vitórias fáceis sobre os exaustos elfos, deparou-se com uma resistência que não podia quebrar. A superioridade tática e a força pura dos Dúnedain foram esmagadoras. Os Númenóreanos investiram contra as hostes de orcs e seus aliados com ferocidade calculada, forçando-as a recuar em desordem. Sauron, que até então parecia invencível, viu-se confrontado por um poder que superava o seu próprio naquele momento. Embora detivesse o Um Anel, a plena manifestação do poder militar de Númenor era algo que ele, astuto como era, percebeu não poder desafiar abertamente. Diante da inevitabilidade da derrota em campo aberto, Sauron foi obrigado a fazer um recuo estratégico. Sua retirada não foi um sinal de fraqueza derradeira, mas de uma inteligência perversa que sabia quando se afastar para planejar uma revanche. Ele foi expulso temporariamente de Eriador, suas hordas dispersas e seu avanço contido. A intervenção de Númenor, portanto, não apenas salvou os elfos da aniquilação, mas proporcionou um alívio crucial à Terra-média, atrasando a completa dominação do Senhor do Escuro. Este ato heróico demonstrou a glória e a força do reino de Númenor em seu apogeu. Contudo, essa humilhação sofrida por Sauron plantou as sementes de um ódio ainda mais profundo, um ódio que um dia se voltaria com terrível ferocidade contra a própria Ilha Reino que ousara desafiá-lo. Não foi um mero acaso. Sauron, astuto e sedutor, havia se permitido ser levado como prisioneiro à Ilha Reino, transformando sua aparente derrota em uma vitória sombria. Lá, ele corrompeu a mente dos reis númenóreanos, alimentando seu orgulho e inveja da imortalidade élfica e instigando-os a desafiar os Valar. Foi sua influência insidiosa que levou o rei Ar-Pharazôn à loucura de invadir Valinor, provocando a ira do mundo e a subsequente destruição da outrora gloriosa Númenor. Quando a terra se abriu e o mar engoliu a ilha, Sauron, embora sem um corpo físico para ser afogado, experimentou a dor da ruína de sua forma justa e enganadora. Mas seu espírito, um maia de imenso poder, não pereceu. Arrastou-se de volta a Mordor, um fragmento de fumaça e trevas, para ali forjar uma nova forma, uma manifestação de puro terror, sem mais a beleza enganosa de Anatar, mas uma figura imponente de pavor e escuridão, adequada à sua maldade inegável. Com a reconstrução de sua formidável fortaleza, Barad-dûr, ele consolidou seu poder sobre Mordor. De suas muralhas sombrias, o Senhor do Escuro, agora desprovido de qualquer disfarce, proclamou-se o verdadeiro rei do mundo, exigindo submissão de todas as criaturas e povos da Terra-média. Seu olho, ardente e penetrante, voltou-se para o oeste, onde os últimos remanescentes dos fiéis de Númenor haviam chegado às terras mortais, levados pela providência das ondas. Elendil, com seus filhos Isildur e Anarion, fundou os reinos exilados, Arnor no norte e Gondor no sul, tentando preservar o legado de seu povo contra a crescente sombra. Mas a ressurreição de Sauron e a proclamação de sua tirania não deixaram espaço para a paz. A Terra-média, que havia tido um breve respiro após a guerra de Eriador, agora sentia o peso de um perigo ainda maior. O ar se encheu novamente de apreensão e o chamado para a guerra ecoou nos corações dos livres, pois a sombra de Barad-dûr prometia engolir toda a esperança e luz, inaugurando uma era de escuridão sem fim. O cenário estava montado para o confronto final entre as forças da liberdade e a tirania de um poder inquebrantável. A reconstrução de Sauron. Após a colossal catástrofe que engoliu Númenor, a outrora grande Ilha Reino, e da qual o Senhor do Escuro havia extraído grande parte de seu poder, o que muitos viram como a derrota final de Sauron era, na verdade, um prelúdio sinistro. Ele havia sido severamente ferido, sim, mas não aniquilado. Seu espírito, astuto e indomável, retornou às terras sombrias de Mordor, seu domínio eterno, onde o poder do Um Anel ainda o aguardava,
acorrentado à sua essência. A fraqueza física era passageira, a sede por controle eterna. Sua recuperação em Mordor foi metódica e terrivelmente eficiente, um renascimento das cinzas que o tornou ainda mais perigoso. Em Mordor, a terra de sombras e cinzas, Sauron começou sua metódica e terrível recuperação. Ele não mais necessitava da forma enganosa de Anatar, o Senhor dos Presentes, que usara para ludibriar os elfos. Agora seu poder se manifestava em uma forma física de puro terror, um espectro encarnado de escuridão e força bruta. Seus olhos ardiam como fogueiras, e a sombra de sua vontade cobria a terra, sufocando qualquer vislumbre de luz ou esperança. A cada dia, sua presença ficava mais pesada, mais opressiva, preparando o palco para o retorno de seu reinado de tirania. O símbolo supremo de sua ascensão renovada foi a reconstrução de Barad-dûr, a Torre Escura, erguendo-se novamente das profundezas rochosas de Mordor. Pedra sobre pedra, forjada com magia negra e a força de inumeráveis servos subjugados, ela escalou os céus, uma fortaleza inexpugnável de aço e feitiçaria, cujo pináculo perfurava as nuvens de fumaça e fuligem que constantemente pairavam sobre a terra. Cada torre, cada ameia, cada masmorra era um testamento à sua indomável vontade, um bastião de poder que desafiava qualquer esperança de paz. De suas profundezas emanava uma escuridão que se espalhava por toda a Terra-média, e de dentro de suas muralhas impenetráveis, com o Um Anel firmemente em seu dedo, Sauron fez uma proclamação audaciosa e aterrorizante. Ele se declarou o rei do mundo. Não apenas um senhor sobre seus domínios, mas o regente supremo de toda a Terra-média, o único e legítimo governante de todos os povos e terras. Esta não era uma mera declaração de soberania. Era um desafio direto a qualquer forma de liberdade, uma exigência de submissão absoluta e inquestionável. A paz que havia sido conquistada com tanto esforço após a Guerra de Eriador e a intervenção de Númenor foi diluída em uma memória distante, substituída pela certeza iminente de uma nova e devastadora guerra. O Senhor do Escuro havia retornado, mais poderoso e decidido do que nunca, e o palco estava montado para o conflito final que decidiria o destino de toda uma era. A sombra que se estendia de Mordor, com Sauron de volta em seu trono de terror e proclamando-se o soberano do mundo, exigia uma resposta. Mas quem ousaria opor-se àquele que havia emergido das profundezas com poder renovado e uma crueldade sem limites? Foram os fiéis de Númenor, sobreviventes do cataclismo que engoliu sua ilha-reino, que carregaram a tocha da esperança em meio à escuridão crescente. Liderados por Elendil, um homem de estatura régia e sabedoria ancestral, eles escaparam das águas furiosas, navegando em meio à destruição de seu lar. Elendil, um nome que ecoaria pelos séculos como símbolo de resistência e liderança, era acompanhado por seus dois filhos valorosos, Isildur e Anarion. Com eles, trouxeram não apenas suas vidas, mas também os fragmentos de uma cultura nobre, a sabedoria dos antigos reis e as sementes da esperança para um novo mundo. Não se curvaram diante da tirania iminente. Em vez disso, forjaram novos bastiões da civilização Dúnedain na Terra-média, os últimos baluartes contra o avanço do Senhor do Escuro. No norte, onde as terras eram vastas e as montanhas guardavam segredos antigos, Elendil estabeleceu o reino de Arnor. Este seria o lar dos Dúnedain do norte, um reino fundado sobre os ideais de justiça e a memória de Númenor, destinado a ser uma fortaleza de luz nas regiões setentrionais. Elendil, como rei supremo, governava Arnor diretamente, sua presença irradiando autoridade e propósito. Simultaneamente, para o sul, onde os grandes rios corriam e as terras eram férteis, seus filhos Isildur e Anarion fundaram o reino de Gondor. Este reino do sul, estrategicamente posicionado para observar e conter o mal que emanava de Mordor, se tornaria um poder formidável, embora ainda em sua infância. Gondor foi edificado com a mesma resiliência e a mesma chama de liberdade que impulsionara seus fundadores. Assim nasceram os reinos exilados, Arnor no norte, sob a égide direta de Elendil, e Gondor no sul, governado por seus filhos, mas sob a autoridade suprema do próprio Elendil.
Estes não eram meros refúgios, mas declarações de desafio, sentinelas postas contra a escuridão que Sauron desejava impor. A paz, no entanto, era uma miragem efêmera. A fundação destes reinos era, em essência, o prenúncio de um confronto inevitável. A Terra-média estava dividida entre o terror de Sauron e a tenaz esperança dos Dúnedain, e a necessidade de uma união ainda maior já começava a se desenhar no horizonte sombrio. Os ecos da destruição de Eriador e a crescente escuridão de Mordor ecoaram por toda a Terra-média. A derrota dos exércitos élficos e a ascensão de Sauron, agora fortalecido com a posse de vários anéis de poder, criaram uma ameaça sem precedentes. A paz que havia se estabelecido após a queda de Morgoth era agora uma memória distante. Os povos livres, tanto os elfos quanto os homens, se viram diante de uma escolha sombria: unir-se ou perecer. A formação da última aliança, portanto, não foi uma decisão fácil, mas uma necessidade existencial, um último e desesperado esforço para garantir a sobrevivência. O poder de Sauron havia se tornado esmagador. Após a queda de Númenor, ele se proclamou rei do mundo, e sua fortaleza, Barad-dûr, se erguia como um monumento ao seu poder e arrogância. A guerra que se aproximava não era apenas um conflito por território ou influência, mas uma luta pela própria alma da Terra-média. Nenhum povo, por mais forte que fosse, seria capaz de resistir sozinho ao seu poder. Os elfos, enfraquecidos pela guerra em Eriador, e os homens, recém-chegados de Númenor e ainda se estabelecendo em seus novos reinos, sabiam que a desunião era o caminho certo para a aniquilação. Foi nesse momento de desespero que as negociações para a aliança começaram. Representantes de diversas raças se reuniram, conscientes de que o destino do mundo estava em suas mãos. A união de seus povos era a única esperança de vitória. Essa aliança não foi apenas um acordo militar, mas uma demonstração de uma nova solidariedade, uma aceitação de que seus destinos estavam intrinsecamente ligados. Os antigos ressentimentos foram postos de lado e a desconfiança foi superada pela urgência do perigo iminente. A última aliança de elfos e homens se tornou a maior força militar já reunida na Terra-média desde a Guerra da Fúria. Ela era um farol de esperança contra a sombra que se expandia, e sua mera existência era um ato de desafio contra o poder de Sauron. A decisão de lutar juntos, de sacrificar-se uns pelos outros, foi o que, no final, deu a eles a chance de prevalecer. Sem essa aliança, a história da Terra-média teria um final muito diferente, mergulhada na escuridão. O acordo entre as raças marcou a última vez que os grandes povos do bem se uniram em uma escala tão monumental, o que sublinha a importância e a finalidade de sua ação conjunta. Mas a própria formação dessa união sem precedentes não poderia ser concebida sem a visão e a coragem de seus arquitetos. A última aliança, um feito que ecoaria pelos milênios, não brotou de uma mera conveniência, mas da sombria e inexorável necessidade de um inimigo comum. E no cerne dessa decisão monumental, erguiam-se duas figuras de poder e sabedoria inigualáveis: Gil-galad, o grande rei dos Noldor em Lindon, e Elendil, o rei supremo dos reinos exilados, dos Dúnedain. Gil-galad, cujo nome resplandecia através das eras, era o último dos grandes reis Noldor na Terra-média, um líder cuja linhagem se estendia aos primórdios dos tempos. Habitava as terras costeiras de Lindon, um bastião de luz e esperança num mundo que gradualmente sucumbia às trevas. Em seus olhos, o brilho de Valinor ainda cintilava, e em sua sabedoria residia a memória de eras passadas e a previsão de um futuro incerto. Ele compreendia a extensão da ameaça que Sauron representava não apenas para os elfos, mas para toda a Terra-média. Uma chaga que, se não fosse erradicada, corromperia tudo. Sua presença conferia à aliança uma autoridade ancestral, uma legitimidade forjada em milênios de história élfica. Ao seu lado, e com um peso igualmente imponente, estava Elendil. Ele não era da linhagem élfica, mas sim um homem, um dos poucos e fiéis Númenóreanos que escaparam da catástrofe que engoliu sua ilha-reino. Elendil fundou os reinos de Arnor no norte e Gondor no sul, estabelecendo uma nova esperança para os Dúnedain.
os herdeiros de Númenor. Sua força de espírito, sua retidão e sua inextinguível fé na luz eram pilares para os homens, que se viam confrontados pela tirania crescente de Mordor. A espada Narsil, que ele empunhava, não era apenas um símbolo de sua soberania, mas a promessa de um combate incansável contra as trevas. Ambos os reis, observando o avanço inexorável de Sauron, cujos exércitos e influência se expandiam como uma praga, chegaram à mesma conclusão sombria, que nenhum deles, por mais poderoso que fosse seu povo ou antiga sua herança, poderia prevalecer sozinho. A força de Sauron, alimentada pelo Um Anel e pelo terror que ele inspirava, havia se tornado esmagadora. A união de seus povos não era uma estratégia, mas uma premente necessidade existencial, a última e desesperada tentativa de preservar a vida e a esperança na Terra-média. Foi a partir dessa compreensão mútua, desse reconhecimento da escala do perigo e da grandiosidade da responsabilidade, que a aliança nasceu, forjada na coragem de dois líderes que se ergueram contra a escuridão iminente. A formação desta aliança foi um empreendimento verdadeiramente monumental, um testemunho da capacidade de organização militar e da delicada arte da diplomacia. Em cada canto da Terra-média, os arautos levaram o chamado e povos distintos, com histórias e culturas próprias, convergiram para um único e grandioso propósito. As forças da aliança, uma tapeçaria de raças e reinos, começaram a se delinear em uma escala jamais vista. Os anões, sempre mais isolados em suas fortalezas montanhosas, reconheceram a gravidade da ameaça. Embora não tenham participado com a mesma numerosa escala dos elfos e homens, contingentes valentes das Montanhas Azuis e da lendária Moria se uniram à aliança, emprestando seu inigualável valor e perícia em combate. A escala deste ajuntamento era, de fato, sem precedentes na história da Terra-média. As forças se agruparam na imensa e vasta planície de Dagorlad, o campo de batalha, situada a leste de Emin Muil, próxima às temidas fronteiras de Mordor. A visão era sobre-humana. A força combinada era tão imensa que, dizem as lendas, a terra tremia sob seus pés. Enquanto isso, do outro lado, as forças de Sauron eram um espelho distorcido e aterrorizante. Milhões de orcs, trolls de Moria, orientais e do sul, e a sombra palpável dos Nazgûl, todos comandados por um único desejo de esmagar qualquer oposição. A aliança, portanto, não era apenas um exército, mas a própria esperança da Terra-média, reunida contra a escuridão que ameaçava engoli-la por completo. Dentro da colossal mobilização, o contingente élfico se erguia vasto e profundamente diversificado, um testemunho vivente de milênios de história e resiliência ancestral. No centro desta força formidável estavam os Noldor de Lindon, liderados pelo próprio Gil-galad, o grande rei, cuja sabedoria e coragem eram lendárias. Eles formavam o núcleo mais experiente da aliança, guerreiros temperados por inúmeras batalhas contra as sombras, portadores de uma herança de glória e tragédia que se estendia desde as primeiras eras. A visão de seus estandartes e a disciplina de suas fileiras evocavam o poder imponente dos Eldar, aqueles que haviam contemplado a luz das árvores de Valinor. A eles se uniram os Elfos Silvanos, povos das profundezas selvagens da Floresta das Trevas, trazendo consigo a fúria e a agilidade intrínsecas a seu lar florestal. Sob a liderança orgulhosa de Orofer, pai do futuro rei Thranduil e avô de Legolas, eles representavam uma força diferente, mais impetuosa, movida por um profundo amor pela Terra-média e um ódio implacável a qualquer ameaça que ousasse corrompê-la. Seus guerreiros, familiarizados com as táticas de emboscada e o combate em terrenos densos, adicionavam uma camada crucial de imprevisibilidade e ferocidade à vasta hoste élfica. E não menos importantes, os elfos de Lothlórien marcharam sob a égide de Amndir, pai de Amroth. Vindos de suas florestas douradas, onde a beleza e a sabedoria pareciam intocadas pelo tempo, eles traziam uma aura de mistério e uma determinação calma, mas inabalável. Sua presença era um lembrete do que estava em jogo: a pureza e a beleza da Terra-média, ameaçadas pela sombra crescente de Mordor. A união destas linhagens élficas, os Noldor, os Silvanos
e os de Lothlórien não era meramente uma soma de números, mas a fusão de diferentes culturas, estratégias e legados milenares. Cada espada, cada arco, cada mente élfica contribuía para uma força coesa, porém heterogênea, impulsionada por um ódio compartilhado a Sauron e uma determinação férrea em proteger o que restava de seu mundo. Essa confluência de povos ancestrais solidificava a base da aliança. Eram os últimos filhos dos primeiros nascidos a se unirem em tal magnitude, um espetáculo de unidade rara e solene. Cada guerreiro, uma promessa contra a escuridão iminente. Para além das hostes élficas, erguia-se o imponente exército dos homens, uma força forjada na dor da perda e na esperança de um novo começo. No coração desta legião estavam os Dúnedain, os descendentes dos gloriosos Númenóreanos, outrora a mais poderosa raça mortal da Segunda Era. Após a catástrofe que engoliu sua ilha-reino, os fiéis, liderados pelo sábio e poderoso Elendil, encontraram refúgio nas costas da Terra-média. Eles fundaram os reinos exilados de Arnor no norte e Gondor no sul, baluartes recém-erigidos da cinza e do luto, de onde provinha a maior parte do contingente humano da Aliança. Elendil, o Rei Supremo, marchava à frente de seus Dúnedain de Arnor, um povo de guerreiros altos e nobres, cuja linhagem remontava aos próprios pais dos homens. Sua presença era um farol de determinação e resiliência, inspirando confiança mesmo diante da esmagadora ameaça. Ao sul, seus filhos, Isildur e Anarion, comandavam as legiões de Gondor. Estes jovens príncipes, herdeiros de um legado de grandeza e tragédia, lideravam com coragem e estratégia, cientes do peso do destino que repousava sobre seus ombros. As forças de Gondor eram um testemunho da rápida recuperação e do vigor de um reino nascido para resistir ao poder de Sauron. Mas a ameaça de Sauron era tão avassaladora que exigia mais do que apenas os Dúnedain. De terras distantes, outros povos de homens, movidos pelo medo da escuridão iminente e pela promessa de libertação, também acorreram ao chamado. Homens do norte, cujas casas beiravam os territórios de Sauron, e até mesmo aqueles de Erech, cujos destinos estavam entrelaçados com a lealdade ou a maldição, uniram-se à vasta hoste. A aliança reconhecia que a sobrevivência não poderia ser alcançada por um único povo, mas apenas pela união de todas as vontades livres contra o inimigo comum. Cada espada, cada escudo empunhado por estes homens representava uma resistência inabalável à tirania, um grito de liberdade contra o Senhor das Trevas, cujo poder ameaçava submergir toda a Terra-média em uma noite eterna. Sua presença não era apenas um acréscimo numérico, mas um elo vital na corrente da esperança, tecendo o tecido da última aliança com a força indomável do espírito humano. Nesse esforço monumental, os anões, embora não tenham participado de forma massiva como elfos e homens, desempenharam um papel crucial em sua adesão à causa. De suas fortalezas nas profundezas rochosas das Montanhas Azuis, a oeste, e dos ecos ainda poderosos da antiga Moria, no coração das Montanhas Nebulosas, um contingente de anões uniu-se à aliança, trazendo a força e a resiliência características de seu povo. A decisão dos anões de se integrar a esta grande coalizão não foi meramente um ato militar, foi uma declaração profunda sobre a universalidade da ameaça de Sauron. Embora as tensões e rivalidades históricas entre anões e elfos fossem conhecidas, e suas interações com os homens frequentemente complexas, a iminência da tirania do Senhor do Escuro sobre toda a Terra-média superou essas divisões ancestrais. Sua participação simbolizou uma frente unida que transcendia raças, consolidando a ideia de que, para derrotar tal mal, todos deveriam se erguer. A contribuição anã para a aliança, mesmo que não em vastos números, era forjada em sua própria essência. Povos de inigualável tenacidade, mestres da forja, da mineração e da construção, sua presença oferecia um suporte prático e moral inestimável. Em um cerco prolongado, como o que se seguiria em Mordor, sua perícia em engenharia e defesa poderia ser um trunfo silencioso, enquanto sua lendária resistência e inabalável coragem reforçavam o moral das hostes aliadas. Sua força vinha do próprio coração do mundo,
Cada anão que marchou com as legiões de elfos e homens para Dagorlad e além, carregava consigo não apenas armas forjadas com maestria, mas também o espírito de uma raça que jamais se curvaria à opressão. Sua presença no campo de batalha era um testemunho vivo de que a liberdade seria defendida até a última pedra. Não eram um exército de multidões, mas sim de guerreiros endurecidos, cuja determinação era tão impenetrável quanto as rochas de suas montanhas. O apoio dos anões na última aliança, portanto, foi mais do que a soma de seus números. Foi a ratificação de que a luta contra Sauron era uma guerra de sobrevivência para todos. Sua adesão fortaleceu a moral da aliança e sublinhou a gravidade da escolha que se apresentava a todos os povos livres: unir-se ou perecer. Era a prova irrefutável de que, mesmo as mais antigas barreiras poderiam ser superadas, selando um pacto de sangue e ferro para o destino da Terra-média. Após a formação da última aliança, a vasta coligação de exércitos de elfos, homens e anões se reuniu em um dos maiores ajuntamentos de forças militares que a Terra-média já presenciou. O local escolhido foi a planície de Dagorlad, que em Sindarin significa campo de batalha, um nome que se provou tristemente profético. A planície ficava a leste de Emin Muil, na fronteira de Mordor, servindo como uma gigantesca base de operações e ponto de concentração antes da investida final. A escala do exército da Aliança era algo de tirar o fôlego. Os relatos de estudiosos e historiadores élficos e númenóreanos descrevem a cena com reverência. Segundo esses registros, a terra literalmente tremia sob o peso dos incontáveis passos dos guerreiros que convergiam de todas as direções. Os elfos de Lindon, liderados por Gil-galad, marcharam ao lado dos elfos da Floresta das Trevas e de Lothlórien. Seus estandartes e armaduras brilhantes contrastavam com a natureza mais sombria e terrena dos exércitos de homens. Os homens, por sua vez, representavam o ápice do poder dos Dúnedain. Os exércitos de Arnor, liderados por Elendil, e os de Gondor, comandados por seus filhos, formavam o núcleo da força humana. Juntaram-se a eles guerreiros de outros povos de homens, cada um com suas próprias insígnias e estilos de combate, todos unidos contra um inimigo comum. A diversidade da aliança era impressionante. Os guerreiros de Arnor, disciplinados e bem armados, marchavam lado a lado com os corajosos soldados de Gondor, todos em uma demonstração de unidade que se pensava impossível. Embora em menor número, os anões também estiveram presentes. Eles vieram das Montanhas Azuis e de outros reinos, trazendo consigo sua famosa resiliência e habilidade em combate. A sua presença na aliança solidificou o acordo, mostrando que a guerra contra Sauron não era apenas um conflito de elfos e homens, mas uma luta de todos os povos livres. Em Dagorlad, o ar estava carregado de antecipação e um senso de propósito. Os líderes militares elaboravam estratégias e os soldados se preparavam para o inevitável conflito. A reunião era um espetáculo de esperança e determinação, uma promessa de que o mal de Sauron poderia ser enfrentado e vencido se apenas os povos se mantivessem unidos. O que se seguiu à reunião em Dagorlad foi a sangrenta batalha que deu nome ao local, o primeiro grande confronto da Guerra da Última Aliança. A grandiosidade da Última Aliança dos Povos Livres encontrava seu terrível contraponto na esmagadora vastidão das hostes de Sauron. Se a união de elfos e homens era um feito sem precedentes de esperança e coragem, as forças do Senhor do Escuro eram igualmente, se não mais aterrorizantes, um testamento do poder abissal e da malícia que ele havia acumulado ao longo dos séculos. Não eram meros exércitos, eram a manifestação do terror, a sombra que buscava cobrir toda a Terra-média. Sauron comandava uma legião incalculável, um flagelo de milhões. No coração desse oceano de trevas estavam os orcs, incontáveis em número, criados e corrompidos para a guerra. A ferocidade selvagem e a brutalidade inquestionável desses seres os tornavam a infantaria massiva e dispensável do Senhor do Escuro. Sua marcha era um tremor contínuo sobre a terra, um prenúncio de dor e aniquilação, guiados pela vontade singular de Sauron, infundindo neles uma crueldade sem limites. Mas os orcs eram apenas uma parte do horror.
A eles se juntavam os imponentes Trolls de Moria, criaturas de força prodigiosa e resistência pétrea. Armados com armas colossais e impulsionados por uma fúria cega, representavam o poder bruto e destrutivo, capazes de romper linhas de defesa e esmagar tudo em seu caminho. Sua presença no campo de batalha era um golpe psicológico e físico, uma onda de destruição que abalava mesmo os corações mais valentes. Além das raças sombrias, Sauron havia estendido sua influência sobre os povos dos homens. Os orientais, vindos das vastas estepes a leste, e os Haradrim, do sul tropical, formavam contingentes humanos que, por escolha ou coação, haviam abraçado a causa do Senhor do Escuro. Com suas armas e táticas distintas, e montados em animais de guerra, eles adicionavam um número assustador às fileiras de Sauron, mostrando que a corrupção do inimigo permeava também os corações dos homens, e pairando sobretudo os mais temidos entre os servos de Sauron, os Nazgûl, os espectros do Anel. 9 reis outrora poderosos, agora espectros vinculados ao Um Anel, eram os generais-chefes, os arautos do desespero. Invisíveis aos olhos mortais, mas palpáveis em seu terror, sua presença no campo de batalha era um sopro de frio e uma nuvem de desânimo, que minava a moral do inimigo e infundia o pânico nos corações mais fortes. Eles não eram apenas guerreiros, eram instrumentos psíquicos de sua vontade, projeções de seu poder. A estratégia de Sauron, portanto, era de uma simplicidade aterrorizante: esmagar os inimigos com um número avassalador. Não buscava a vitória pela tática refinada, mas pela força bruta, pela opressão numérica e pelo medo. Seu intento era aniquilar, extinguir qualquer faísca de resistência sob um mar de ferro e sombra. Era uma estratégia que visava a destruição total da esperança, deixando claro que contra tal maré de escuridão, nenhuma aliança seria capaz de resistir. Este era o inimigo que a Última Aliança ousava enfrentar. Com a vasta força da Última Aliança reunida na planície de Dagorlad, o momento da verdade se aproximava. Após a meticulosa organização e a chegada de todos os contingentes, a grande marcha em direção a Mordor, o coração do poder de Sauron, começou. Não era apenas uma movimentação de exércitos, mas uma peregrinação de esperança, um avanço monumental que ecoaria por toda a Terra-média. Os vastos exércitos élficos e humanos se moveram em perfeita sincronia. Seus passos pareciam formar um único tremor no chão, um som de trovão que se aproximava da Terra Sombria. A marcha não foi rápida, mas metódica e implacável, uma demonstração de força e determinação. A aliança não apenas marchou, ela varreu e limpou o caminho. Os batedores e as vanguardas se espalharam, erradicando qualquer resistência remanescente nas terras selvagens que levavam ao reino do Senhor do Escuro. Pequenos grupos de orcs e outras criaturas foram facilmente dispersos, e as terras antes aterrorizadas pela sombra de Sauron viram uma chama de esperança em seus protetores. A marcha em si foi um feito de logística e coordenação. O caminho até Mordor era longo e perigoso, mas a união de diferentes povos permitiu que os exércitos se apoiassem mutuamente. Os elfos, com sua visão aguçada e conhecimento das terras, agiam como guias e batedores, enquanto os homens, com sua força e disciplina, formavam o corpo principal do exército. A chegada da aliança em Dagorlad já havia sido um aviso claro para Sauron de que seu reinado de terror não seria incontestável. Agora, a marcha para a Montanha da Perdição era uma declaração de guerra direta, um ultimato que exigia o confronto. A campanha militar da Última Aliança foi a culminação de séculos de conflitos e a resposta final ao mal. A marcha para Mordor não era apenas o primeiro passo na guerra, mas o maior desafio já imposto a Sauron desde a queda de seu mestre, Morgoth. O caminho era incerto e o perigo imenso, mas não havia como recuar. O destino da Terra-média dependia do sucesso ou do fracasso dessa marcha. As primeiras batalhas. Ali naquele solo predestinado, as forças de Sauron se ergueram em número esmagador. Milhões de orcs, trolls de Moria, orientais e Haradrim, todos eles instrumentos da vontade do Senhor do Escuro, aguardavam, formando uma muralha de terror.
A terra parecia tremer não apenas sob o peso da aliança, mas também sob a iminente colisão de duas potências colossais, destinadas a se estraçalhar. E assim, a Batalha de Dagorlad irrompeu. Um conflito maciço que não se resolveu em horas, mas se estendeu por dias de matança implacável e desespero. Foi uma sinfonia de aço e gritos, de magia élfica e fúria humana, contra a horda impiedosa do inimigo. O ar se encheu de flechas, de conjurações e do clamor de guerreiros que lutavam não por glória, mas pela própria existência. A vitória, embora inevitável para a aliança, não veio sem um custo que gravaria cicatrizes profundas na memória dos povos livres. Em meio ao turbilhão da batalha, a impetuosidade e a bravura dos elfos silvanos da Floresta das Trevas, sob a liderança do rei Orofer, custaram um preço terrível. Empurrados por um ardor implacável, eles avançaram à frente das forças principais da aliança, mergulhando de cabeça nas linhas inimigas antes que o momento fosse propício. As forças de Sauron, em número esmagador e em fúria desenfreada, cercaram e trucidaram o contingente élfico. Orofer pereceu ali, no calor brutal da batalha, e com ele, quase 2/3 de seus valentes silvanos. Uma perda catastrófica que ecoaria por eras, deixando um vácuo de liderança e uma ferida profunda no coração de seu povo. Mas o luto não parou por aí. Amdir, o rei dos elfos de Lothlórien e pai de Amroth, também encontrou seu fim nas sanguinárias planícies de Dagorlad. Seu destino, embora menos detalhado nas crônicas, foi igualmente sombrio e sacrificial. Juntamente com Orofer, ele se sacrificou no turbilhão daquele confronto inicial, adicionando à pilha de perdas um outro grande líder élfico, cujo legado de sacrifício se perpetuaria na memória de seu povo. A morte de Orofer e Amdir, reis de seus respectivos povos, não apenas dizimou uma parte considerável do exército élfico, mas também removeu duas figuras cruciais de um dos maiores encontros de raças que a Terra-média já havia testemunhado. O custo da vitória na primeira grande batalha contra Sauron foi, para os elfos, imensurável, marcando o início de um declínio que se tornaria mais evidente nos séculos vindouros. A bravura havia sido recompensada com vitórias táticas, mas a um preço que nenhum ouro poderia pagar, deixando um rastro de dor e uma clara percepção de que, para derrotar o Senhor do Escuro, sacrifícios incomensuráveis seriam exigidos. A fumaça da batalha de Dagorlad mal havia se dissipado quando a aliança, vitoriosa, mas terrivelmente marcada, fixou seu olhar no coração da escuridão. Não havia tempo para celebrar, apenas para avançar. À frente deles jazia Mordor, a Terra de Sombras, o domínio de Sauron, agora exposto e vulnerável, mas ainda intrinsecamente perigoso. Milhões de elfos e homens, os restos de um vasto exército, começaram a longa e árdua marcha através das planícies devastadas, rumo à fortaleza inexpugnável de seu inimigo. Cada passo sobre a terra estéril e enegrecida era um testemunho da vastidão do mal que haviam prometido erradicar. O ar pesado de Mordor, por vezes denso com os vapores da própria montanha da perdição, parecia sufocar a esperança, mas não a determinação. As legiões de Gil-galad e Elendil, outrora vibrantes e cheias de vida, agora moviam-se com uma gravidade sombria, carregando o peso das perdas recentes e a consciência do que ainda estava por vir. Era uma procissão imponente, a maior força jamais reunida na história da Terra-média, marchando sobre um solo que parecia tremer sob seus pés, em direção ao abismo da guerra final. À medida que se aproximavam, a sombra de Barad-dûr, a Torre Escura, elevou-se no horizonte, perfurando os céus ameaçadores de Mordor como uma lança feita de pesadelo e desespero. Construída pela vontade maligna de Sauron, ela era o pináculo de seu poder, uma cidadela de pedra e ferro que desafiava a própria luz. Suas muralhas pareciam absorver a luz do sol, emitindo uma aura de dread que podia ser sentida a milhas de distância. Para os guerreiros da Aliança, avistar Barad-dûr pela primeira vez não era apenas ver uma fortaleza, mas encarar a personificação do mal que buscaram destruir por eras. Era a materialização de todos os medos, o símbolo de uma tirania que se estendera por toda a Terra-média. O imenso exército não hesitou.
Cientes de que a vitória em Dagorlad era apenas o prelúdio, eles avançaram. Em meio ao silêncio opressor da terra do inimigo, o som dos milhares de passos, do farfalhar das armaduras e do vento que uivava através das rochas vulcânicas ecoava como um canto fúnebre e uma promessa de retribuição. A aliança de elfos e homens não veio apenas para confrontar Sauron, veio para erradicá-lo de seu trono de escuridão. O objetivo era, claro, desmantelar Barad-dûr pedra por pedra, se necessário, até que a sombra do Senhor do Escuro fosse banida para sempre. Eles se preparavam agora para o cerco, o próximo e mais brutal capítulo de seu destino. À frente, erguia-se imponente Barad-dûr, a Torre Escura, a fortaleza inexpugnável de Sauron, um monumento de poder e terror que parecia desafiar a própria esperança. A jornada até seus muros foi árdua, mas a determinação de pôr um fim definitivo ao Senhor do Escuro impulsionava cada elfo e cada homem. Ali, em torno da temível Barad-dûr, desenrolou-se um dos mais longos e brutais cercos da história da Terra-média, uma provação que se estenderia por nada menos que 7 anos. Durante esse tempo infernal, a Aliança não apenas manteve suas posições, mas também ergueu acampamentos fortificados e uma rede complexa de defesas, buscando isolar completamente o inimigo em seu próprio baluarte. Contudo, Sauron não era um prisioneiro passivo. De dentro de sua fortaleza, ele orquestrava uma guerra implacável de desgaste, lançando ataques incessantes e surtidas ferozes que visavam quebrar a moral e a linha de suprimentos dos sitiadores. A tensão era constante, a esperança, um fio tênue que se agarrava à persistência dos líderes. As perdas eram devastadoras e cresciam a cada dia que passava, ceifando a vida de inúmeros guerreiros que haviam marchado para aquela guerra com corações valentes. Entre as mais dolorosas dessas perdas estava Anarion, filho de Elendil e um dos grandes príncipes de Gondor, que tombou sob uma pedra arremessada das altas muralhas da torre. Seu sacrifício foi um lembrete sombrio do custo exorbitante daquela guerra. Os 7 anos de cerco foram um testemunho da resiliência da última aliança, um período onde a linha entre a esperança e o desespero era tênue. Mas a determinação de libertar a Terra-média da sombra de Sauron jamais vacilou. Foi um tempo de heroísmo silencioso e sofrimento indizível, que forjou a espinha dorsal de uma vitória que ainda estava por vir, mas que seria paga com um preço que jamais poderia ser esquecido. Privação e fome tornaram-se companheiras constantes, minando as forças e o moral daqueles que ousaram desafiar o poder do inimigo. Acampamentos vastos foram erguidos e defesas complexas foram construídas para proteger as legiões da Aliança. Contudo, Sauron, astuto e impiedoso, não era um inimigo que aguardava passivamente em sua torre. Sua arrogância não permitia uma postura meramente defensiva, e seu ódio impelia-o a atacar sem cessar. A Torre Escura não era apenas uma fortaleza, mas um viveiro de terror, de onde Sauron lançava suas surtidas, ataques súbitos e ferozes, orquestrados para quebrar o cerco e infligir o máximo de dano e desespero. Dezenas, talvez centenas de milhares de orcs, trolls e homens corrompidos, como os ferozes Haradrim e os cruéis orientais, irrompiam das portas de Barad-dûr, investindo contra as linhas da Aliança. Eram investidas selvagens, destinadas a exaurir os sitiadores, a testar a coesão de suas defesas e a dilacerar seus números em combates desesperados. Cada surtida era uma torrente de fúria e destruição, cobrando um preço terrível. As baixas eram incessantes. Muitos caíram sob os machados dos orcs, as clavas dos trolls, ou as flechas e lâminas dos guerreiros de Sauron. Mas, dentre as inúmeras vidas perdidas, uma em particular ressoou com um peso devastador sobre a Aliança: a morte de Anarion, filho de Elendil e um dos 2 pilares do recém-fundado Reino de Gondor. Anarion era um príncipe de grande valor e liderança. Sua vida foi tragicamente ceifada durante uma dessas surtidas, atingido por uma pedra maciça lançada das muralhas de Barad-dûr. Sua queda foi um golpe brutal para a moral dos homens e um lembrete sombrio do custo da guerra, da crueldade implacável do cerco e do poder persistente do Senhor do Escuro, que mesmo encurralado,
era capaz de ferir mortalmente seus mais nobres oponentes. A cada perda, a vitória se tornava mais amarga e a perseverança mais necessária. O cerco havia cobrado um preço terrível em sangue e espírito da última aliança. Fome e privação assombravam os acampamentos, enquanto o inimigo, embora encurralado, permanecia invicto em sua torre sombria. Muitos haviam caído, entre eles Anarion, filho de Elendil, sua vida ceifada pela fúria das defesas de Mordor. A exaustão era palpável, a dúvida uma sombra que se arrastava pelas hostes élficas e humanas. A vitória, antes um farol de esperança, começava a aparecer uma miragem distante, um preço que talvez fosse demasiado alto para ser pago. Foi então, em meio à desesperança crescente e ao desgaste interminável, que o próprio Sauron, o Senhor do Escuro, tomou uma decisão audaciosa, tingida de desespero, mas permeada por sua inquebrável arrogância. Ele não esperaria mais em seu baluarte. A escuridão que envolvia Barad-dûr pareceu se condensar, pulsando com uma energia maligna, enquanto os portões, antes silenciosos e ameaçadores, começaram a se mover com um rangido infernal. Um arrepio gélido percorreu os exércitos da Aliança, um pressentimento de terror iminente. E então, ele emergiu. Uma figura de pavor indizível, uma personificação de ódio e poder que fez a própria terra tremer. Sauron, em sua forma mais terrível e poderosa, imbuído da força do Um Anel, abandonou as sombras de sua torre para confrontar abertamente aqueles que ousavam desafiá-lo. Não era um general comandando suas tropas, mas um deus, sombrio descendo para aniquilar os mortais. Sua mera presença era uma afronta, um desafio à própria existência da luz. Os céus sobre Mordor, já permanentemente nublados, escureceram ainda mais, e um silêncio pesado e opressor caiu sobre o campo de batalha, quebrando-se apenas pelos gemidos de terror e pela respiração contida de milhares de guerreiros. Os líderes da última aliança sabiam que este era o momento decisivo, o ponto de inflexão de toda a guerra. Gil-galad, o grande rei dos Noldor, e Elendil, o rei supremo dos Dúnedain, os últimos bastiões de esperança contra a escuridão, não hesitaram. Com uma coragem que transcendia o medo, eles avançaram para enfrentar a encarnação do mal. Não havia exércitos de um lado nem de outro, apenas 3 titãs, 2 em defesa da vida, um em busca da dominação final, em um duelo que selaria o destino da Terra-média. O ar ao redor deles crepitava, as pedras se estilhaçavam sob a pressão da magia negra de Sauron e do poder antigo dos reis. O confronto final havia começado, e seu palco era a própria cinza e desolação de Mordor, onde a esperança e o terror travariam sua última e mais terrível batalha. O destino de Arda estava nas mãos desses poucos, e o embate prometia ser o mais cataclísmico já testemunhado. O confronto que se seguiu não foi uma batalha, mas um duelo épico, uma luta de titãs que decidiria o destino da Terra-média. A lenda conta que o embate foi tão intenso que a própria terra ao redor foi queimada e transformada em cinzas, um testemunho da imensa energia liberada. Sauron, em sua forma física mais terrível e poderosa, imbuído do poder do Um Anel, era um adversário de força incomparável. Gil-galad, o derradeiro grande rei dos Noldor na Terra-média, erguia Aeglos, sua lança lendária. Não era uma arma comum, era uma manifestação do poder élfico, imbuída de uma luz que transcendia o material. Aeglos brilhava com uma intensidade gélida, e sua ponta, dizia-se, não apenas feria, mas queimava o inimigo com um fogo élfico que os corrompidos não podiam suportar. Cada movimento de Gil-galad com Aeglos era uma dança mortal, um raio de esperança élfica cortando o ar escuro. Um desafio frontal à escuridão que Sauron encarnava. Era o último grito de uma era que se findava, a última manifestação de poder élfico na grande história. Ao lado do rei élfico, Elendil, o alto rei dos Dúnedain e fundador dos reinos de Arnor e Gondor, empunhava Narsil, sua ancestral espada. Narsil não era apenas aço e magia, era o símbolo da linhagem real à herança de Númenor, a promessa de um futuro para os homens. Seus poderes eram antigos, uma bênção de Valinor, talvez.
ou a reverberação da retidão de seus portadores. Cada golpe de Narsil era um eco dos reis caídos, um clamor por justiça e liberdade, um testemunho da resiliência dos Dúnedain. A lâmina sagrada dançava no confronto, um farol de determinação humana contra a tirania. Contudo, à frente deles estava Sauron, não mais um mero comandante, mas uma força da natureza, sua forma mais terrível e potente, imbuída da indomável energia do Anel. O poder que emanava do Senhor do Escuro era esmagador, uma maré negra que ameaçava engolir toda a luz. Nem mesmo a combinação dos legendários Aeglos e Narsil, nem a coragem desesperada de Gil-galad e Elendil podiam superar o domínio que o Anel conferia a Sauron. O duelo que se seguiu foi uma batalha de titãs, onde a esperança e o sacrifício confrontaram a escuridão implacável. O ar crepitava, a terra gemia, e o destino dos dois reis estava prestes a ser dramaticamente selado. Contudo, o poder de Sauron, amplificado pelo Anel, era um abismo de desespero. Ele era mais do que um adversário. Era uma força da natureza corrompida, capaz de dobrar a realidade ao seu redor. O duelo custou a vida de ambos os monarcas. Gil-galad, o último dos grandes reis dos Noldor na Terra-média, sucumbiu sob o calor abrasador da mão de Sauron, sua luz élfica finalmente extinta no inferno de Mordor. A perda foi imensurável, um golpe que ecoaria por eras, marcando o fim de uma era para os elfos. Em seguida, Elendil, o rei dos homens, o corajoso líder que guiara seu povo através do abismo, foi derrotado e morto. Sua poderosa espada Narsil, símbolo de esperança e resistência, estilhaçou-se sob seu corpo caído, um presságio sombrio para o futuro da humanidade. Seus sacrifícios foram a derradeira oferta na balança do destino, um custo imenso para a Terra-média, que jamais esqueceria a queda de seus maiores campeões. Com a escuridão de Sauron momentaneamente diminuída e seus reis tombados, abria-se um novo e incerto capítulo para a Aliança, forçada a encarar a mais terrível das escolhas e os efeitos profundos que as perdas de Gil-galad e Elendil teriam sobre os povos que eles tanto amaram e lideraram. A esperança agora repousava sobre os ombros dos que sobreviveram, para que o sacrifício de seus reis não fosse em vão. A queda de Sauron. A queda de Gil-galad e Elendil parecia selar o destino da Terra-média, mergulhando a esperança na escuridão mais profunda. Sauron, em sua forma mais terrível e poderosa, erguia-se vitorioso sobre os corpos dos reis, sua malícia irradiando sobre o campo carbonizado. Naquele instante de desespero, quando a aliança cambaleava à beira da aniquilação, a providência interveio através de um ato de bravura e, paradoxalmente, de uma falha que ecoaria por eras. Isildur, filho de Elendil e herdeiro dos Dúnedain, testemunhou a queda de seu pai. Com o coração partido pela dor e impulsionado por um senso de urgência, ele apanhou o que restava de Narsil, a espada ancestral de Elendil, agora estilhaçada. O cabo da lâmina outrora gloriosa estava em suas mãos, e com ele a ponta quebrada de um legado. Num gesto decisivo, desafiando a própria sombra do poder de Sauron, Isildur brandiu a lâmina partida e, num golpe rápido e preciso, cortou o dedo da mão de Sauron, onde o Anel repousava, como uma coroa de sua tirania. No momento em que o anel foi separado de seu mestre, um grito de dor e fúria sobrenatural irrompeu de Sauron, ecoando por Mordor. Seu poder esvaiu-se como uma fumaça na tormenta. A temível forma do Senhor do Escuro desintegrou-se, seu espírito fugindo em um rastro de trevas, deixando para trás apenas uma carcaça vazia, desprovida de vida e de seu terrível poder. A imponente fortaleza de Barad-dûr estremeceu, seus alicerces abalados pelo colapso do poder de seu mestre. A Guerra da Última Aliança estava enfim vencida. A Terra-média fora libertada, pelo menos por um tempo, da sombra opressora. Contudo, a vitória carregava em si a semente de uma futura ruína. A decisão de Isildur, naquele momento crucial, determinaria o destino de incontáveis gerações. Ao invés de destruir o Anel no fogo da Montanha da Perdição, o mesmo fogo que o havia forjado, Isildur o tomou para si. Sua justificativa
era que o anel seria um Vergild, um preço de sangue pela morte de seu pai e de seu irmão Anarion, que perecera no cerco. Este ato de arrogância e posse, nascido da dor e do desejo de honra, foi o erro fatal que assegurou que a ameaça de Sauron não seria extinta para sempre. O anel, o artefato de poder supremo, não foi destruído, mas sim se perdeu, levando consigo a esperança de uma paz verdadeiramente duradoura. E assim, o triunfo amargo da última aliança lançou uma sombra que se estenderia por milênios. Apesar de a vitória ter sido finalmente alcançada, o custo da Guerra da Última Aliança revelou-se colossal, uma mancha indelével na tapeçaria da Terra-média. Aquilo que se celebrou como triunfo foi, na verdade, uma vitória pírrica, cujas profundas cicatrizes seriam sentidas por todas as raças que ousaram se erguer contra o Senhor do Escuro. Nenhuma conquista veio sem um sacrifício imenso, e esta foi a mais amarga de todas, um preço de sangue e luto que assombraria o mundo por eras vindouras. Para os elfos, a perda foi incalculável. A queda de Gil-galad, o último grande rei dos Noldor na Terra-média, não foi apenas a morte de um líder, foi o epitáfio de uma era gloriosa. Com ele, desvaneceu-se a luz que por tantos milênios guiara seu povo. As hostes silvanas, que se lançaram com bravura impetuosa contra as forças de Mordor, e os elfos de Lothlórien sofreram perdas catastróficas, sangrando em solo inimigo em números que jamais seriam recuperados. Essa sangria profunda cimentou um sentimento de declínio inexorável. O poder dos elfos, outrora uma força dominante no mundo, começou a murchar como folhas de outono, e suas partidas para Valinor tornaram-se mais frequentes, sinalizando o fim de seu tempo na Terra-média. A glória estava a se apagar. Para os homens, o preço também foi severo. A morte de Elendil, o rei supremo dos Dúnedain, e de seu filho Anarion foi um golpe devastador para os reinos recém-fundados de Gondor e Arnor. Em Gondor, a perda do co-regente e de seu fundador deixou um vazio que exigiria tempo e esforço para ser preenchido. No norte, a linhagem real de Arnor, embora sobrevivesse, veria seu reino fragmentar-se e enfraquecer gradualmente ao longo dos séculos. Contudo, paradoxalmente, esta vitória, por mais cara que tenha sido, abriu as portas para uma nova era, a Era dos Homens. O poder élfico declinava, e a responsabilidade de moldar o futuro da Terra-média recairia cada vez mais sobre os ombros dos povos humanos, marcando um novo capítulo na história do mundo. Mas a mais insidiosa das consequências residia na decisão de Isildur. Ao invés de destruir um anel nas chamas da Montanha da Perdição, de onde ele fora forjado, o filho de Elendil cedeu à sua malícia. A justificativa de que o anel era um Vergild, um preço de sangue pela perda de seu pai e irmão, revelou-se um ato de arrogância e um erro de proporções cataclísmicas. Tal escolha, nascida da cobiça e da ignorância do verdadeiro mal que o objeto representava, garantiu que a ameaça de Sauron não seria extinta para sempre. O anel, em vez de ser destruído, desapareceu e, com ele, a esperança de uma paz duradoura para a Terra-média. Assim, a Guerra da Última Aliança, apesar de sua conclusão com a derrota de Sauron, não foi a vitória final, mas sim a pausa necessária antes do próximo e maior conflito. As lições amargas aprendidas e, ironicamente, os erros cruciais cometidos ressoariam por milênios, tecendo o tecido do destino que culminaria, um dia, na jornada de Frodo Bolseiro e na decisiva Guerra do Anel. A vitória sobre Sauron, conquistada com sangue e fogo, cobrou um preço insuportável dos povos livres, e nenhum sentiu o peso dessa fatura de maneira tão pungente quanto os elfos. Suas perdas foram imensas, não apenas em números de guerreiros, mas na própria essência de sua presença na Terra-média, marcando o fim de uma era dourada. O sacrifício de Gil-galad, o altíssimo rei dos Noldor em Lindon, foi um golpe de significado profundo. Ele era o último de sua linhagem a reinar com tamanha autoridade e brilho sobre os elfos ocidentais, e sua queda não foi meramente a perda de um líder, mas o selo final em um capítulo milenar de sua história. Com ele, desvaneceu-se uma parte intrínseca da luz que ainda habitava estas terras.
As perdas sofridas pelos elfos silvanos da Floresta das Trevas e pelos elfos de Lothlórien foram igualmente catastróficas, dizimando suas fileiras e enfraquecendo suas comunidades. Esses povos, outrora fortes e numerosos, emergiram da guerra profundamente diminuídos, com cicatrizes que jamais seriam totalmente curadas. A vastidão de suas baixas cimentou um sentimento inexorável. A Era dos Elfos estava no fim. Não era apenas uma percepção de declínio gradual, mas a aceitação de que o seu tempo de domínio e influência na Terra-média havia atingido seu ápice e agora entrava em um crepúsculo. A partir desse ponto, o poder dos elfos começou a declinar de forma irreversível. Seus reinos, antes faróis de beleza e sabedoria, viram suas luzes esmaecerem. A energia e a vitalidade que impulsionaram a criação e a guerra diminuíram, e com elas, a esperança de um futuro duradouro em suas terras ancestrais. Um êxodo silencioso, mas constante, começou. Muitos elfos, vendo o mundo mudar irrevogavelmente, sentiram o chamado para além do mar, rumo às terras imortais de Valinor. Aqueles que permaneceram o fizeram com uma crescente melancolia, observando a Terra-média tornar-se um lugar cada vez mais dominado pela mortalidade e pelas preocupações dos homens. A partida para Valinor tornou-se não apenas uma opção, mas uma inevitabilidade, um adeus à sua herança e um reconhecimento de que o seu destino estava em outro lugar, longe dos conflitos e das imperfeições de um mundo que agora pertencia a outra raça. O campo de batalha, marcado pelo sacrifício dos grandes reis Gil-galad e Elendil, silenciava, mas a vitória forjada a tão alto custo carregava consigo as sementes de um novo e incerto futuro para os homens. A recém-conquistada paz chegava como um golpe devastador para o Reino de Gondor. A perda de Elendil, o rei supremo dos Dúnedain, e de seu filho, Anarion, caído durante o cerco brutal a Barad-dûr, desferiu uma ferida profunda no coração de uma nação que mal havia começado a se firmar. Gondor, ainda em seus primórdios, via-se órfã de seus fundadores, com a carga do governo e da reconstrução recaindo sobre ombros ainda jovens e inexperientes, como os de Meneldil, filho de Anarion, que se tornou rei de Gondor em um cenário de luto e incerteza. Enquanto Gondor lutava para se reerguer em seu sul, a linhagem real de Arnor, no norte, sobreviveu através de Isildur. Contudo, seu reino também não escaparia ileso das profundas cicatrizes da guerra. Embora a linhagem real perdurasse, Arnor, ao longo das eras vindouras, fragmentar-se-ia e enfraqueceria, suas glórias passadas obscurecidas pela divisão e pelo declínio. A vitória da última aliança, embora vital, não garantiu a prosperidade imediata, mas sim um período de reajuste e provação para os Dúnedain. No Meisel, entanto, em meio a essas perdas e desafios, a derrota de Sauron marcava o alvorecer de uma nova era, a Era dos Homens. Com o poder dos elfos em declínio e muitos deles partindo para as terras imortais, a Terra-média passava a ser moldada, cada vez mais, pelas decisões e pelo destino dos filhos dos homens. Era uma ascendência, mas uma ascendência permeada por uma falha monumental, forjada no calor da própria vitória. Isildur, ao invés de destruir o Um Anel nos fogos da Montanha da Perdição, onde foi forjado, sucumbiu à sua tentação, argumentando que o anel era um vergild, um preço de sangue pela morte de seu pai e irmão. Ele o tomou para si. Essa decisão, carregada de arrogância e de uma compreensão ainda limitada do mal que o anel encarnava, selou um destino sombrio para as futuras gerações de homens. A semente de todos os males futuros foi plantada naquele momento. O Um Anel, em vez de ser aniquilado, permaneceu na Terra-média, sua maligna essência aguardando o momento de um novo despertar de seu mestre. A Era dos Homens, que se iniciava com um ato de heroísmo e sacrifício coletivo, era em seu cerne maculada pela fraqueza de um único homem. A esperança de uma paz duradoura foi trocada pela inevitabilidade de um futuro conflito, uma sombra que se estenderia por milênios, lembrando a todos que a vitória final exige não apenas força, mas sabedoria e pureza de coração. A vitória, contudo, trazia consigo uma semente de futura perdição, um erro que ecoaria por milênios. Isildur,
Ao invés de lançar um anel nas chamas da montanha da perdição, o único lugar onde ele poderia ser verdadeiramente destruído, reivindicou-o para si. O chamado do poder, a sedução insidiosa do artefato, provou-se forte demais para resistir. Ele o justificou como um Vergilde, um preço de sangue pela morte de seu pai, Elendil, e de seu irmão, Anarion. Uma compensação macabra, forjada em um orgulho que obscureceu a verdadeira natureza da ameaça. Essa decisão fatídica não foi meramente um ato de posse, mas a plantação de uma semente de mal que garantiria que a sombra de Sauron jamais seria extinta por completo. O anel não era um troféu, mas um fardo de poder corrompido, e ao poupá-lo, Isildur condenou as gerações futuras a enfrentar o retorno do Senhor do Escuro. A esperança de uma paz duradoura, conquistada com tanto sangue e sacrifício, foi comprometida por um momento de fraqueza e ambição. O Um Anel, agora sob a guarda de Isildur, estava livre para iniciar sua própria jornada, insidiosa, tramando seu retorno às mãos de seu mestre. A maldição havia sido lançada não por uma força externa, mas pela própria mão de quem poderia ter posto fim a ela. Assim, o triunfo da última aliança, embora monumental, carregava em seu coração o presságio de um mal ainda por vir, um legado amargo que se desdobraria em eras de escuridão e novas guerras. A Guerra da Última Aliança, embora culminando na derrota de Sauron, revelou-se uma vitória pírrica, deixando cicatrizes profundas e inegáveis na Terra-média. Para os Elfos marcou o fim de uma era de esplendor. A perda de Gil-galad, o último grande rei dos Noldor em exílio, soou como um lamento final, presságio do declínio élfico. As perdas sofridas pelos Elfos Silvanos e de Lothlórien foram catastróficas, diminuindo suas fileiras. O poder dos Elfos começou a minguar e seus corações voltaram-se cada vez mais para Valinor. Era o crepúsculo da era dos primeiros filhos neste mundo, um adeus à sua proeminência. Para os homens, a glória da vitória foi temperada pela tragédia. A morte de Elendil e Anarion lançou Gondor, recém-fundado, em um luto profundo que ecoaria por gerações. A linhagem real de Arnor, no norte, embora sobrevivesse, veria seu reino fragmentar-se e enfraquecer-se com o tempo. Contudo, entre as sombras do sacrifício, a vitória abriu as portas para a Era dos Homens, com a ascensão de seus reinos e povos, moldando o futuro de Arda. Foi um tempo de transição, onde a custódia do destino passava de uma raça para outra, para os novos herdeiros da Terra-média. No entanto, a semente mais traiçoeira de todas as consequências residia na decisão de um único homem. Isildur, o herói que cortou o anel do dedo de Sauron, sucumbiu à tentação, recusando-se a lançá-lo nas chamas da Montanha da Perdição. Sua justificativa, a de que o anel era um Vergilde, um preço de sangue pela vida de seu pai e irmão, revelou-se o véu de uma arrogância fatal. Assim, a ameaça de Sauron não foi erradicada. Ela apenas adormeceu, oculta na sombra do objeto de seu poder. Um anel, em vez de destruído, foi perdido, e com ele, a esperança de uma paz duradoura. A Guerra da Última Aliança não marcou o fim derradeiro da escuridão, mas sim uma pausa crucial, um respiro vital antes do próximo e decisivo conflito. As lições amargas e os erros daquela era ecoariam por milênios, tecendo o destino das gerações futuras, culminando na jornada de Frodo Bolseiro e na decisiva Guerra do Anel. Ela foi a última aliança, não por sua singularidade de união, mas por sua escala monumental e a liderança dos grandes reis de suas raças. Que esta história nos ensine que a verdadeira vitória demanda não apenas força, mas sabedoria para resistir à tentação e a coragem de extirpar o mal em sua raiz, pois o poder descontrolado é a semente da própria destruição.